Glorificado seja o nome do Senhor. Hoje, saúdo vocês com a graça de Cristo e já peço orações, que eu estou meio borocochô, estou meio mole. Acho que foi alguma extravagância que eu fiz, que o diabetes subiu, mas ela está derrotada já em nome de Jesus Cristo. Amém? Hoje, o assunto é o mesmo, porém, para não ficar, que eu noto que quando eu repito, boto parte B, aí as pessoas parecem que pensam que já viu, aí não olha. Então, vai ser hoje, olha, arraigados em Cristo. É a continuação, mas arraigado, ou seja, dentro de Cristo, né? Jesus que chegou a dizer isso, que o mundo não o veria mais, mas os seus discípulos veriam, mas porque eu habitava convosco. Habitar como nós estamos aqui, habitava. Mas eu estarei em vós, ou seja, dentro de vós, quer dizer, arraigados com Cristo. A palavra não é muito bonita não, mas é um termo correto, arraigados em Cristo. Então hoje vamos começar lendo, vou ver aqui qual que eu vou tomar como primeiro. Como primeiro vou tomar Zacarias 14. Zacarias 14. A partir do versículo 6. Vai ser 6 a 14. Vai ser 6 a 14, mas tem uma pausazinha no meio. Então nós vamos ver isso agora. Todos já acharam? Então, quem pode ficar em pé, vamos ficar. Então, versículo 6 de 14, de Zacarias 14. E acontecerá naquele dia que não haverá preciosa luz, nem espessa escuridão. Naquele dia também acontecerá que sairão de Jerusalém águas vivas, metade delas para o mar oriental e metade delas para o mar ocidental. No verão e no inverno sucederá isto. E o Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia, um será o Senhor e um será o seu nome. Versículo 10. De 10 a 11, eu vou pular. Agora vou para o 12. E esta será a praga com que o Senhor ferirá a todos os povos que guerrearam contra Jerusalém. Essa promessa para hoje. E a sua carne padecerá, estando eles postados de pé, e lhes apodrecerão os olhos nas suas órbitas, e a língua lhes apodrecerá na sua boca. E naquele dia também acontecerá que haverá da parte do Senhor uma grande perturbação entre eles. Porque cada um pegará na mão do seu próximo e cada um levantará contra a mão do seu próximo. E também Judá pelejará em Jerusalém, e as riquezas de todos os gentios serão
ajuntadas ao redor, ouro e prata e roupas em grande abundância. Vamos orar, depois tem outras leituras. Senhor nosso Pai, agradecemos a Tua misericórdia de estarmos aqui para ouvir as Tuas palavras. Pedimos que tenha compaixão de nós, Senhor, e que nos abençoe, nos ajude e nos dê a presença do Teu Espírito Santo arraigados em Ti, para que possamos nos alimentar da Tua palavra. Abençoa a Santa Ceia lá em João Pessoa e abençoa o Teu servo que o Senhor escolheu para pregar o Evangelho nesta tarde. Mas de maneira que todos nós sejamos abençoados no Senhor. Abençoa os cânticos e abençoa tudo que foi feito já hoje e que será feito para que isto seja para a honra e glória do Teu santo nome. E neste nome glorioso nós te pedimos e agradecemos. Amém. Aleluia. Podem sentar todos. A outra leitura que eu quero fazer é Romanos 4, 18 a 20. Romanos 4, 18 a 20. Bem, aqui diz assim: o 18 diz assim: o qual em esperança creu contra a desesperança, tanto que ele tornou-se pai de muitas nações, conforme o que lhe foi dito, assim será a sua descendência. E não enfraquecendo na fé, não atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois era já de quase 100 anos. Nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. E não duvidou da promessa de que, por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glórias a Deus. Amém? Bem, estamos falando aqui de Abraão. O irmão Brando, na mensagem de Véu Adentro, o irmão Brando cita pessoas que tiveram fé, tiveram alegria em Cristo Jesus, mas depois sofreram os ataques do maligno e esfriou a sua fé. E ele disse que isto pode acontecer com qualquer um de nós. Por isso que eu li a parte de Abraão, que Abraão já tinha 75 anos, quando Deus falou com ele que ele ia ser pai de uma nação enorme. Ele já tinha 75 anos. E eles, Abraão e Sara, se alegraram muito no Senhor. Ele e Sara dava testemunho que muitos
muitos zombavam deles, mas ele não esfriou. Se ele não esfriou em nenhum momento, então estava honrando a Deus. Mas no intervalo, a fé de Abraão não amoleceu, mas a de Sara amoleceu. Quando Abraão tinha uma idade a mais, Sara começou a pensar: o que vão zombar do meu esposo? Mais ou menos 10 anos depois, Sara com 90 e ele com 85, né? 95, aliás. Eu sei que ele tinha uma diferença de 10 anos para Sara. E Sara via que ele orava toda noite, que ele glorificava o nome do Senhor, que ele não reclamava, ele não ficava dizendo: oh meu Deus, até quando o Senhor que prometeu vai 10 anos, não. Ele normalmente começou a trabalhar ali com os seus homens e nunca mencionou que a promessa de Deus estava demorando. Mas Sara ficou com aquele sentimento, que ela deve ter dito também a algumas amigas, que ia ter um filho, e quem sabe, quando ela torcia um pouquinho roxa, aí via as amigas sorrindo, porque era muito tempo que não tinha os costumes de uma mulher que está na vida ativa, está na menopausa há muito tempo. Aí nesse ínterim, sempre o inimigo oferece uma oportunidade de a gente querer ajudar Deus, mas na realidade não é querer ajudar Deus, é demonstrando que não tem fé no que Deus prometeu. Aí ele, uma certa tarde, ou certa manhã, vamos dizer assim, Abraão estava lá fora orando e ela olhando, na cama da empregada dela estava Agar. Uma mulher jovem, bonita. Então ela pensou: não será essa aí a via que Deus vai me dar um filho? E eu não me lembrei disso para dizer ao meu esposo. Que quem autorizava, você vê, o respeito era grande. Ela é quem autorizava o esposo, para depois não reclamar. Então ela ofereceu Sara a Abraão. Parece que eu estou vendo aquele mulherão, aqueles cílios grandes que os egípcios tinham, aquele cabelo bonito, toda pronta, uma mulher bonitona, solteira. Aí ela vai e oferece ao marido, para que os filhos dessa nasçam na minha casa e eu não terei mais a vergonha de ser chamada mulher estéril. Pronto, resolveu, teve. Só que antes dela ter, quando o menino já estava mais sabido, o inimigo não quer nada em paz, né? Aí começou a botar na cabeça de Sara para dizer o que o menino estava fazendo. Está se mexendo, está pulando, não sei o quê. E cada vez que ela vinha contar novidades do menino no ventre dela, ela nem imaginava Sara ficar totalmente embuchada com ela. Quem sabe, me arrependi de ter dado essa miserável para meu marido. Mas bem, mas isso eu puxei um pouquinho de Sara, só para mostrar que, porque eu falei da fé de Abraão. Mas na nossa vida, a gente às vezes passa um momento tão feliz, tão alegre, aí depois vem uma coisa que entristece. Vem um filho, um esposo, como foi o caso da irmã Dilene, qualquer um que pede um ente querido, e nesse ente querido que pede, aí começa o diabo a dizer:
Ó, serve tanto a ele, porque disseram, irmão Brando, não é? Disseram, irmão Brando, você ainda diz que, Jesus te ama? Ele não poderia dizer que Jesus cura, nem ressuscita, porque o irmão Brando já tem experiência com isso. Aí ele vai sempre no pior. Quer dizer, você fez tanto milagre no nome dele, curou tanta gente. E agora tua esposa, que tu amas tanto, e tua filha, tua esposa já morreu e tua filha está aí para morrer. Aí ele confessou que ele foi ouvindo as palavras do diabo. E foi dizendo, mas é mesmo, né? Começou a lembrar de pessoas que ele orou e foram curadas. Começou a lembrar de pessoas que estavam doentes e foram curadas com a oração dele. E ele não orou tanto pela mulher e pela filha. Mas antes que Satanás desse o golpe final, ele deu um testemunho. Ele se lembrou de Jó. Aí disse, Satanás, Deus me deu e Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. Quando bater palma, vamos bater meio com alegria toda a igreja. Aí ele disse para a esposa, bem, nós nos encontraremos lá, tudinho. Disse, minha filha também, o papai vai encontrar vocês lá. Ele ficou só com o menino. Então, ele deu um testemunho. Não é porque está na presença não, mas Madeleine deu um testemunho tremendo. Porque o irmão, Uraquitã, um homem jovem, saudável, trabalhador. Eu achava graça que a irmã Madeleine não largava ele. Ele ia comprar água, vinha de meia-noite, mas não largava ele. Estava sempre fazendo companhia a ele. E assim tem uma surpresa. E pior ainda, que o diabo fez para deixar ele revoltado, é que neste dia o pastor almoçou com ele, o pastor César. Conversaram bem, louvaram a Deus, tudinho, e o pastor se despediu. Antes de despedir, ele disse, eu sou muito feliz, porque o meu pastor almoçou na minha casa. Quando o pastor chega em João Pessoa, talvez poucos minutos, chegou a notícia, o irmão Uraquitã acabou de passear para o Senhor. Estava aqui a irmã Dilene, coitada, com o coração partido, os filhos também, vizinhos. Ele era uma pessoa muito benquista. Aí o pastor ligou para mim, não sei se eu fui o primeiro ou se fui um dos primeiros. Simão Gilvan, ele nem ficou aquela pergunta, tem ideia de quem morreu? Não, porque ele sabia que ninguém ia ter essa ideia. Ele disse logo, irmão Gilvan, o Senhor Jesus levou o irmão Uraquitã para casa agora. Isso deixa de brincadeira, pastor Sérgio. Eu disse, não, eu estou falando a verdade. Eu estava na casa dele, almocei lá com ele. E cheguei aqui agora, recebi minha mensagem. Então, se a pessoa não tiver uma fé, que a nossa vida não é aqui na terra, é uma experiência que nós temos para glorificar a Deus mesmo na hora da tristeza, mesmo na hora do mal. Ao glorificar a Deus, você recebe forças. Ela estava aqui na beira do caixão no dia do enterro. Então, não ficou, pai Deus, eu sou fiel ao Senhor, eu e meu marido, sei o quê, e agora criar meus filhos, não devo nada disso. Ela apenas ficou com o coração partido, pensando, e agora meus passeios, quando ele ia comprar água ou comprar outra coisa. Então, essas coisas que em nós,
Eu digo que nós somos cristãos. Muitas vezes até porque ele levou um corte no pé, ou então porque está passando um aperto, o diabo começa a mostrar pessoas que vivem em bebedeira, coisas erradas, e tem uma vida boa, tem o seu carrão, tem tudo. Aí nós começamos a pensar, o que foi que eu falhei, o que foi que eu pequei? Não, não pensa assim. Porque falhar, nós falhamos todos os dias. Nós, inclusive, o profeta, que disse uma expressão, que até eu disse aqui, foi uma expressão meio forte, porque dizer peca mais de 10 mil vezes por dia, esse nem seria mais um cristão. Mas ele quis mostrar aquele negócio de 1000, eu disse a vocês que 1000 é também um número que significa incontável, que ninguém poderia contar, não é verdade? Que diz 10 mil caíram à minha esquerda, ou 1000 caíram à minha esquerda e 10 mil caíram à minha direita. Não é obrigado a cair 1000 à esquerda, nem 10 mil à direita. Não, é números incontáveis. Então, o que acontece é isso. Nós pecamos. Qual é a criança que o pai vai dizer, essa criança nunca me deu trabalho? Cresceu sem nunca me dar uma raivinha, me fazer dar uns gritos nela. Mas ele não deixa de amar a sua criança, seu filho, sua filha, sua esposa. Às vezes a pessoa está no clima meio apertado e às vezes responde até meio duro com o marido ou com a mulher. E às vezes ou a mulher não gosta ou o marido não gosta. Quer dizer, é um erro, é uma falha que se comete entre duas pessoas. Mas a pessoa não vai ficar mal da mulher, nem a mulher ficar mal do homem. Porque aí é com você e mim. Por quê? Pelo fato de que houve uma pequena discussão. Eu me lembro naquela época, eu era garotão, quando a turma queria justificar uma arenga, dizia, até ele não briga dentro da barriga da pessoa, rapaz. Entendeu assim? E isto, estou falando até com o passado, mas isto, o que é que vocês acham? Não tem sentido isso diante de Deus? Você vai ficar com raiva de uma vizinha porque deixou o cachorro fazer cocô na calçada? Você pode até reclamar, fulano, a Catinga vem todo dia para dentro de casa, mas não vai ficar mal da vizinha. Porque nós não podemos desmentir Jesus. E Jesus disse, no mundo tereis muitas bênçãos. Foi isso? Tribulações e aflições. Ah, mas Jesus disse só uma vez, de jeito nenhum. Quando disseram que viram Paulo pregando o evangelho, tudinho, ficaram admirados, foram conversar com Jesus. Aí Jesus disse, eu escolhi ele como um servo, como um varão. E ele vai conhecer o evangelho e vai aprender a sofrer pelo meu nome. Amém? E o dos maiores sofrimentos que ele teve pelo nome de Jesus Cristo, aliás, não sei nem qual foi o maior, mas um dos maiores, foi o naufrágio, que poderia morrer todo mundo, né? E também foi aquela parte que ele foi apedrejado. E ele levou tanta pedrada que caiu desmaiado. Aí quando caiu desmaiado, aqueles soldados, ele está morto, vamos embora. Aí os irmãos correram à pressa, botaram num cesto e levaram ele e cuidaram dele. E ele, uma vez que levou uma bofetada de um mensageiro do diabo, ele achou ruim. Mas ele não tinha amadurecido ainda, não tinha acontecido esses dois exemplos, não. Mas ele achou ruim. Ô, gente, sabia da forma de Jesus Cristo que curava, ressuscitava, tirava as dores. E agora deixar o cara vir
me bater na cara 3 vezes. Aí ele, peraí, aguentei a primeira, aguentei a segunda. Não, na terceira, ele não tinha passado o evangelho com Jesus Cristo, como dizia Jesus Cristo, se alguém bater na tua face, vira o outro lado, né? Ele não tinha passado disso ainda. Aí foi para Jesus. Senhor, mensageiro de Satanás já me bofeteou 3 vezes. Como que ele disse, o que é que o senhor vai fazer? Não vai fazer nada não? Aí Jesus deu uma resposta tão calma. A coisa para acalmar o coração tem que ser a resposta branda mesmo. Ele disse, Paulo, a minha graça te basta. Não tem palavras que as pessoas dizem que ela penetra, que você diz, que palavras eu vi, eu gostei dessas palavras. A palavra saindo da boca de Jesus, quando diz a minha graça te basta. Parece que eu estou vendo, Paulo respirou assim, se esticou, agradeceu a Deus, levou depois de chicotada, um bocado de coisa, e nada ele reclamou. Quando ele foi dar um testemunho do sofrimento dele, que ele disse que o sofrimento dele foi maior do que dos outros irmãos, então quando ele terminou de falar, ele disse, mas por pequenas tribulações, importa que entremos no reino de Deus. Pequenas tribulações, vamos dar para ter palma. Pequenas tribulações, Paulo. O homem que não suportou as tapas, o bufete que ele levou, mensagem de Satanás, agora depois de levar a pedrada, correr, levar a chicotada. Aí diz agora, importa que por pequenas tribulações entremos no reino dos céus. Então, vamos repetir esta frase agora, plagiando o meu irmão Olivando. Vamos repetir essa frase. Importa que por pequenas tribulações entremos no reino dos céus, sem pedir vingança. Amém? Glórias a Deus. Resultado, o que entrou por último, para cumprir as palavras de Jesus, os últimos serão os primeiros. Ele foi o primeiro, o último apóstolo foi o primeiro apóstolo, ponta de lança. E é o primeiro apóstolo que Deus botou oficialmente para nós gentios. O primeiro profeta foi Elias. O intercessor entre o Novo e o Velho Testamento foi João Batista. E o último profeta, que nós podemos também chamar no Evangelho de primeiro, porque Paulo foi primeiro, porque foi primeiro como se destacou. Mas o Evangelho de Paulo era o mesmo Evangelho do irmão Brana. E o irmão Brana disse, se os de Paulo entrarem, os meus seguidores também entraram, porque eu prego o mesmo Evangelho de Paulo. Aí saiu uma voz de um anjo que disse, olha o dedinho, você não se ajeitar. Foi assim? Foi não? Eita, que vergonha. Dizendo que os anjos disseram, olha o dedinho que Deus não quer isso não. Foi o contrário. Todos responderam em uníssono. O que quer dizer uníssono? Para quem não sabe, fala do mesmo jeitinho que todos falaram, assim, uma vez só, no mesmo som, uníssono, num som só. Todos disseram, nisto estamos descansados.
Então, por que nós não dizemos também, nisto estamos descansados? Amém? Você não crê em um Deus diferente da Bíblia, crê? Você não crê que Deus dá força para a gente ser vingativo, vocês crerem? Você não crê que Deus quer que a gente abre ciladas para as pessoas porque fez um mal a gente, vocês querem? Vocês querem o bem e querem ter o coração pronto para perdoar, pedir a Deus que dê força. Então, se nós estamos assim, nós estamos vivendo a mesma fé no Senhor Jesus Cristo. Então, nisto estamos descansados. Vou tomar até um pouco d'água. Foi tão boa a frase que eu vou tomar um pouco d'água. Bem, como o relógio já está perto, eu tinha uma leitura aqui mais para fazer, mas eu queria ler coisas que o irmão Brando escreveu para nós. Aí eu marquei as páginas, página 9 em diante. Página 9 começa, versículo 20, a mensagem que quiser ver é véu, o véu interior, que é o nosso coração, onde a gente medita as coisas boas de Deus e, infelizmente, provocamos as más. 20, diz assim: por isso é que encontro na vida, na maioria dos cristãos, que me aborrece dizer isso dessa forma, mas é verdade. A maioria das pessoas que professam cristianismo parece ter muita dificuldade em resistir ao mal. Isso mesmo? Em resistir. Não existe resistência. Foi ele quem resistiu por nós. Todo o princípio cristão é baseado no descanso. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Você não tem que se preocupar e lutar. Você tem apenas que descansar, ou seja, eu entrego tudo em tua mão, Senhor. Isto é tudo. Ao receber o descanso, você entra em paz, ou seja, fica arraigado em Cristo, entra em paz, pois tudo está consumado. Quando eu digo tudo está consumado, não é só na sua vida, não. Essas guerras que estão acontecendo não é novidade para Jesus, não. Como não era novidade para o irmão Brando, que ele advertiu que muitas guerras iam acontecer. Deus mostrou para ele até aquele quadro que ele disse que era dos Estados Unidos, que estava em frangalho, como se tivesse uma bomba atômica explodindo lá. Mas muitas coisas, de vez em quando eu estou escutando a televisão e diz assim, isso aí está na profecia de Jeremias. Por sinal, eu acho que eu vou voltar a estudar Jeremias de novo, porque eu sou fã do Evangelho de Jeremias, que ele sim, do tempo passado, não é? Ele foi o maior profeta cristão. E ninguém vai dizer a mim que não foi, que eu digo, você está errado. Jeremias, ou Isaías, desculpe. Isaías, até quando ia falar alguma coisa que ia acontecer, ele falava. Ele não tinha medo de morrer, não. Chamaram a atenção, cadê a virgem? Cadê a virgem? Que você falava tanto. Você sabe que o Senhor ordenou a gente. Agora que eu estou dizendo a vocês é verdade. O Senhor ordenou a gente, quando um profeta profetizasse que determinado tempo não acontecesse, o profeta deveria ser o quê? Morto.
Uma vez eu disse aqui, não sei se vocês entendem, se vocês se lembram, que eu disse, Isaías morreu por causa de Jesus, sabia? Agora ele perdeu alguma coisa? Ele está lá na glória. Mas ele morreu por causa de Jesus. Porque tudo que ele profetizou aconteceu. Quando chegou nessa parte da Virgem, vamos ver agora, né? Foi esperando. Quantas pobres, bonitas, assim como tem tantas irmãs bonitas aqui, jovens, querem casar, e disse, eu vou me dedicar ao meu Senhor, porque pode ser que seja eu que ele vai se chamar para ser mãe do filho dele. Está vendo? E quando viram que a mulher ia ficando velha, eu fiquei velho, fiquei no Caritó por causa daquele profeta falso, por causa de coisa. E quando ele mostrava, em tudo ele mostrava que era Jesus Cristo. Falou até num filho, agora ninguém, vocês conhecem esse filho, já está anunciando Jesus Cristo. Desde o início que ele anunciou Jesus Cristo. Mas quando chegou o tempo, na metade, que é o 52:7, olha, já tinha passado muito tempo que Isaías estava fazendo coisa e o pessoal não estava vendo, não. Aí ele sacramentou a morte dele. Por isso que eu digo, ele morreu porque Jesus quis que ele morresse. Mas quando Jesus quer que a pessoa morra sofrendo, dando testemunho como um mártir, aquilo ali vai levar a pessoa no julgamento a se derrotar todo. Ele disse que até a poeira do sapato no dia do julgamento vai aparecer aquele montão de poeiras. Essa poeira, sua, seu, eu dei meu servo lá, e vocês não aceitaram, estavam para correr. Mas, no Isaías 52:7, falando sobre Jeová, falando sobre Jeová, viu? Mas ele disse assim, Isaías escreve, porque o meu povo saberá o meu nome. Porque naquele dia, neste dia, eu mesmo virei e direi, eis-me aqui. Amém? Glórias a Deus. Como ele faz tudo, segundo a palavra dele, até as coisas que o Pai fez foi com ele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Está lá em João capítulo 1. Então, quando Isaías escreveu aquilo, está vendo quantos anos a gente foi crer naquele homem? Ele nos enganando. Conhecemos o nome do nosso Deus. Que era o nome de Deus chamado na época? Era chamado de quem? De Jeová. Agora tem vários outros nomes, Adonai, o Eu Sou, e tantos outros gloriosos nomes. Mas ele viu que por mais que fazia para aquele povo dele, o povo não o aceitava como deveria. Aí ele, vou dar o troquinho a vocês. Quem ia ser a noiva era o povo de Israel. Vou dar um troquinho a vocês. Aí, o meu povo saberá o meu nome. Aí um olhar para o outro e dizia, qual é o nome de Deus agora que esse camarada está inventando aí? Não, ele disse que saberia o nome dele. E passaram anos e anos, mataram e ninguém soube esse nome. Ele dava sempre uma dicasinha. Eu sou o que sou. O Emanuel, um bocado de coisa, mas não dizia o nome. Quando foi na vez de João, ele disse,
que era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo atuava como Deus. Eu vou ler para ficar de acordo com a Bíblia, que eu sei isso de como, às vezes, a gente não está pensando que ia falar isso. É João, capítulo 1 de João. No princípio era o Verbo, e o Verbo, que é a palavra, era Deus, e a palavra estava com Deus, e ele está no princípio com Deus. Agora veja o 3, que é que ele diz: e todas as coisas foram feitas por ele, este Verbo, esse Senhor Jesus Cristo, e sem ele nada do que foi feito se fez. E tem parte na Bíblia que eu li aqui para vocês que diz: no céu e na terra, debaixo da terra, tudo foi feito por intermédio do Senhor Jesus Cristo. Aleluia! E é triste, em pleno final do século, que é difícil, esse século passado, do 21 para o 22, é difícil. Mas Deus é quem sabe, né? Mas em pleno final do século, ainda tem pessoas que estão chamando ele da segunda pessoa. Eu li um vídeo que eu preguei há uns 4 ou 5 anos atrás, que eu não nego, não meti o pau no Papa, e que ele fez uma coisa que mereceu. Fez uma coisa que mereceu. Porque ele foi dizer que o Papa, que Jesus Cristo era obrigado a pedir perdão a Nossa Senhora, porque ele fez ela passar 3 dias e 3 noites sem encontrar, para ele dizer: desculpe. Eu digo: isso é um miserável, dizer uma coisa dessa. Jesus nunca fez nada errado. Ele chamou Jesus de pecador, para pedir desculpas. Você já viu Jesus pedir desculpa às grávidas que nem pecaram, mas morreu pela consequência de guerra? Não. Pedir desculpa àquelas pessoas que morreram por causa de Davi, que era segundo o coração de Deus. Morreram não sei quantos, porque Davi ouviu o diabo para enumerar as tribos. Vocês viram, Deus mandou assim uma desculpa: ó, desculpe vocês. Não. Vocês viram aqueles servos de Davi, pelo que fez também, muitos morreram por causa da guerra que ele causou. Pediram desculpa àqueles soldados de Josué, porque para ir para a cidade de Ai derrotar Ai, começaram logo a menosprezar. Aquele é um pouquinho de galinhas, aquele ali a gente nem sua para matar. E ele me deixou matar generais todos, e não pediu desculpa a ninguém. Porque ele podia dizer: vou pegar quem praticou o erro, né? Ele levou várias. Matou o próprio filho de Davi, o primeiro filho, de Betseba. Não deixou se criar, até perto de terminar. Mas, vou só concluir aqui. Qualquer um de nós, se a gente está trabalhando, vamos supor, nos Estados Unidos, ganhando um salário de mais de $100 mil por mês. 100 mil dólares, 100 mil dólares é pouco, né? Vamos supor, mais de $10 mil por mês. 100 mil, ou $150 mil por mês. E ali, quando você pensa que nunca mais quer sair daquele país, aí tem um problema aqui, em sua família, você tem que se apresentar ao país que você está vivendo. Você não vem satisfeito, vem? Mas, rapaz, eu não sabia nem o que era inflação aqui, e vou voltar para aquele país. Mas você é filho daquela nação, né? Agora, essa nação é cheia de desgraça, de prostituição, de roubo, de um bocado de coisas.
Mas você vem porque você é filho dessa nação. O pai de lá disse, não, você, nós queremos você, mas mandaram chamar você alguma coisa, você tem que ir. Agora imagine aquela pessoa que morreu lutando por Davi, por fulano e tal, morreu por causa de pecado de muitos, foram mortos. Quem foi que sofreu? Os cônjuges, as esposas. Morreu porque o marido foi morto, né? Mas quem está lá no céu? Hein? Quem vai para a presença de Deus? Vai achar ruim? Não tem esse que diga, mas o Senhor estava tão bem, tinha tanta terra, tinha tanta fruteira, tinha tanta coisa. Ninguém vai dizer isso. Porque quando Ele chama, Ele tira, é para dar um castigo naquele camarada que causou aquilo, para ele saber o que foi que ele fez com o povo dele. Mas o povo dele que ele tirou, só quem vai sofrer são os familiares na terra. Mas lá está tudo em grande harmonia e gloriosamente agradecido a Deus, porque já chamou ele. Que até eu digo para minha esposa, já mostrou o relógio a mim muitas vezes aqui, mas eu estou sabendo, mas veja só, eu digo para ela, lá no céu é tão bom que se Deus me chamar primeiro, eu digo, Senhor, eu não sei viver sem Helena ao meu lado. Manda chamar ela. Sabe o que ela disse? Não, eu quero primeiro viver mais minha vida. Porque ele não está vivendo uma vida boa, não é? A nossa vida é boa. Se a gente não tivesse sofrimento, tudo fosse na nossa mão, o que dissesse Deus, a nossa vida não seria boa, seria uma vida viciada. A nossa vida é boa porque nós temos chance de nos lembrar do nosso Deus e Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Glórias a Deus. Deus nos abençoe. Igreja do Deus vivo. No mundo tereis aflições, mas não fiquem desanimados não, porque eu venci o mundo e quero apresentar a todos vocês. Olha aqui meus servos que venceram lá na terra. Amém? Glórias a Deus. Glórias a Deus.